E a Constituição brasileira completou neste mês 30 anos. No dia 5 de outubro, depois de 2 anos de trabalho parlamentar com deputados e senadores, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã. Quem conta essa história para a gente é Marcelo Labeca. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Congresso Nacional, Brasília, 5 de outubro de 1988. O dia ficou marcado na história do Brasil quando o então deputado federal Ulisses Guimarães declarou promulgada a nova Constituição Cidadã do país. Declaro promulgada. A Constituição Federal é um conjunto de leis e diretrizes que determinam os direitos e deveres de cada um dos cidadãos e das instituições existentes no país. Em resumo, é a lei suprema que, neste momento, traz a garantia da permanência do regime democrático no Brasil. Naquele momento, a chamada Carta Magna tinha 315 artigos, 573 parágrafos, 934 incisos e 188 alíneas. Entre alguns pontos de destaque, a igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres, a livre manifestação do pensamento e a função social da propriedade. Para o secretário de Segurança Pública de Goiás, que na época era senador e foi um dos 21 representantes goianos na Assembleia Constituinte, não faltam críticas ao documento. É uma Constituição que deu muitos direitos e não exigiu deveres em troca, o que é absolutamente impossível de fazer com que isso funcione na prática, né? Apesar das críticas, o ex-senador destaca como positiva a participação da bancada goiana na elaboração do documento e cita alguns avanços importantes para o cidadão brasileiro. Eu diria que, positivamente, a separação dos poderes e o voto direto. São 2 itens bastante democráticos, bastante positivos da Constituição. O presidente da Saneago, Jales Fontoura, que foi deputado constituinte por Goiás, também tem críticas ao tamanho da Constituição, que ganhou cerca de 100 emendas nestes 30 anos, mas reconhece a importância do documento como marco zero da democracia no Brasil. A Constituição foi o início verdadeiro, real da democracia brasileira. Ela, através das regras, da participação de todos, os grupos de pressão, as instituições, houve uma participação intensa e aí foi feito um pacto. As pessoas aceitaram que o sistema democrático é o melhor para o país. Para o ex-governador e senador por Goiás, Maguito Vilela, que também foi deputado constituinte, a Carta Magna do país representou um grande avanço para o cidadão brasileiro. Ele lembra que, apesar das diferenças ideológicas, os parlamentares que elaboraram o documento tinham uma convivência harmônica no Congresso Nacional. Os políticos de todos os partidos políticos, eles se entendiam muito bem. Por quê? Porque todos queriam uma Constituição democrática. Para Maguito Vilela, a Constituição deve passar sim por algumas adequações, mas isso não significa começar do zero a elaboração de uma nova Carta Magna para o país. E até hoje ainda precisa de novas adaptações na Constituição brasileira. Por quê? Porque surgiram novas ferramentas tecnológicas, novas áreas do direito, e é lógico que em 30 anos muita coisa muda, e você também tem que mudar a Constituição. Quem tem a mesma linha de raciocínio é o doutor em Direito Constitucional e Sociologia, José Querino.
Ele também destaca a importância da transição entre o regime militar e o democrático e, apesar do grande número de emendas, faz uma avaliação positiva da nossa Constituição Cidadã. O que nós tivemos foi um longo processo onde a sociedade se organizou, se motivou novamente e especialmente discutiu a necessidade de termos uma Constituição a partir de um processo político onde fosse legitimado pela sociedade. Viva a Constituição de 1988! Viva!